Opa, tudo bem? Aqui é a Professora Lopes e esse vídeo ele é a parte 2 de um vídeo que já está com a primeira parte publicada. Então, se você não assistiu a primeira parte, você não vai conseguir entender esse vídeo. O que você vai fazer? Ou vai no card aqui em cima, ou vai aqui na descrição do vídeo, clica lá, assiste a parte 1 e lá vai ter um link no finalzinho para você assistir aqui a parte 2. Se você já assistiu, manda bala. Agora vamos para o quinto motivo, que é um motivo bastante sério, que é dificuldade de aprendizagem. Note que eu não estou falando de distúrbio de aprendizagem. Se você tem um distúrbio, desconfia que tem um distúrbio de aprendizagem, você tem que procurar um profissional, geralmente um psicopedagogo, alguma coisa do tipo. Agora, às vezes acontece de você não ter um distúrbio, mas ter dificuldade de aprendizagem em algumas áreas. Normalmente por falta de base ou porque aquela disciplina em particular está sendo mal ensinada, não tem um material legal, aquelas coisas todas, né? Que podem acontecer, que acontecem bastante. Mas a verdade é que você se vê diante de uma situação em que a matéria é tão difícil que o que acontece? O seu cérebro, na verdade, usa o sono como um mecanismo de defesa. Porque o que acontece? Nosso cérebro ele gasta muita energia para pensar, principalmente para estudar, para fazer coisas assim intelectuais. Se você tem muita dificuldade no assunto, o seu cérebro pensa assim: pô, se eu for sentar ali e estudar aquele negócio por 2 horas, o resultado vai ser muito pequeno, não vale a pena. Então ele acaba criando essa defesa. E às vezes, presta atenção nisso aqui, pode ser um mecanismo de defesa do ego também. Não só um mecanismo de defesa do cérebro porque ele não quer gastar energia com uma coisa que ele sabe que não vai dar resultado, ou que ele acha que não vai dar resultado, mas um mecanismo de defesa do ego. Porque como que você se sente quando você vai tentar responder uma questão, um exercício, alguma coisa, e não acerta? Se você atua, né, aprende no ensino tradicional, você vivenciou um ambiente, ou vivencia um ambiente de demonização do erro, que é uma coisa horrível que a escola faz, porque o erro faz parte do processo de aprendizagem, né? Então você, em geral, se sente muito mal. Quando na verdade não deveria, mas isso é coisa para outro vídeo. Como é que a gente lida com o erro? Inclusive, se você tem interesse nesse assunto, coloca aí nos comentários. Eu gostaria de ter algumas estratégias para lidar com o erro, de uma forma menos estressante e mais produtiva. Mas enfim, você se sente mal quando você tira uma nota baixa, quando você erra um exercício e tal, porque geralmente você é punido, recebe algum tipo de punição. A própria nota é uma punição. E isso é um arranhão no ego. A pessoa começa a pensar que ela é incompetente, que ela é burra, que ela é indisciplinada, que ela é isso, que ela é aquilo. Às vezes ela até pisou na bola, ou teve algum problema ali e tal, mas em geral o problema não está só no estudante. Tá? Tem casos que tá, que o aluno realmente não fez nada e aí não tem como. Mas ele não vai se sentir tão mal. Mas quando você tentou e não conseguiu, aí é que entra o mecanismo de defesa do ego. O negócio de mecanismo de defesa do ego é uma coisa bem conhecida, tá? Desde a época do Freud, faz mais de 100 anos isso aí. Então, é bem comum. E uma das formas comuns de você defender o seu ego é justamente sentir sono, para não ter que lidar com a questão. Como que resolve essa questão da dificuldade de aprendizagem? Tem que entender um pouco de onde vem essa dificuldade. Tá? Às vezes é porque o assunto é muito denso mesmo. E aí a solução para isso é você encurtar a sua sessão de estudo. Então, por exemplo, se você quer estudar 1 hora por dia de uma matéria porque ela é muito difícil, você precisa estudar pelo menos 1 hora por dia, você pode estudar 20 minutos de manhã, 20 minutos depois do almoço e 20 minutos à noite. Porque aí dá tempo entre essas sessões de você sedimentar aquele pouquinho de informação que você conseguiu estudar em 20 minutos para você depois aprender mais alguma coisa, porque geralmente esse conhecimento é cumulativo, né? Então você reduz a pressão, você sabe que não vai ficar ali 1 hora para aprender 2 coisinhas e mais nada, e aí provavelmente você vai evitar que o cérebro entre nesse modo de defesa. Se a sua dificuldade vem da falta de base, que é bastante comum também, principalmente em matérias de exatas, uma solução é você ter um projetinho à parte de estudo de material introdutório. A falta de base mais comum da face da Terra é o quê? Falta de base em matemática. Tá? Tem vários motivos por que esse é o problema. Um dos problemas principais.
mas tem falta de base em leitura também. E esse as pessoas nem sempre admitem, né? As pessoas dizem, eu não leio porque me dá sono e tal, mas geralmente dá sono porque você tem dificuldade de leitura e uma dificuldade não reconhecida. Porque você se acostumou a ler daquele jeito. Mas aquele jeito que você lê não é o ideal e acaba te dando sono. Por exemplo, ler muito devagar dá sono. Assim como aqueles filmes muito lentos dão sono, ler devagar dá sono. Ou quando você tropeça nas palavras, ou quando tem um monte de palavras que você não conhece, você vai ter dificuldade de leitura. E aí não é que você não lê porque, infelizmente, você sente sono. É porque você tem uma dificuldade de leitura que acaba refletindo numa dificuldade de aprendizagem de várias coisas, tá? Mas, por exemplo, a base de matemática você pode resolver usando a Academia Khan, que é um material fabuloso que ensina matemática desde o início lá para a criancinha. E você pode começar em qualquer nível e ir subindo até você encontrar o ponto e ir resolvendo, né, tapando os buracos da sua base para que você não sofra tanto com as matérias de exatas, por exemplo. E uma outra coisa que gera uma dificuldade de aprendizagem generalizada é que as pessoas não sabem estudar. Como elas não sabem estudar, o estudo fica ineficiente. Aí o cérebro entra naquele modo, tipo, poxa, eu fico aqui 2 horas e quando eu vou olhar amanhã eu não lembro de mais nada? Eu não vou fazer esse negócio, não. Então, se você estuda de uma maneira improdutiva, o seu cérebro pode também entrar em modo de defesa e jogar um sono para cima de você, para que você saia daquele negócio e pare de gastar energia à toa. Então, uma das formas de você resolver isso é você aprender métodos mais efetivos de aprendizagem. Aqui no canal tem um monte de métodos. Eu vou deixar uma playlist aqui nos cards para você ver vários métodos, incluindo como melhorar a sua memória, como melhorar a sua concentração, como melhorar a sua leitura. Então tem muita coisa aqui para você ver, certo? Então tem muitas formas de você melhorar a efetividade dos seus estudos, de forma que o seu cérebro não fique brigando com aquele gasto de energia, tá? Aquele gasto de energia tem que valer a pena. Essa questão da falta de método, inclusive, é uma das razões pelas quais as pessoas sentem muito sono em sala de aula. Às vezes tem questões ambientais também, né? A sala é abafada, quente, não sei o que e tal. Mas se você estiver numa sala de aula que é relativamente confortável e você está ali numa situação legal, você está dando uma aula interessante e tal, mas mesmo assim você sente sono, provavelmente você está assistindo essa aula de uma maneira muito passiva. O que acontece? Logo depois da aula você não consegue lembrar de absolutamente nada do que aconteceu. Mesma história do livro. Você lê o livro, fecha e não lembra de nada do que leu. Por quê? Porque você abordou essa aula, você foi para essa aula de uma maneira muito passiva, que é como a gente fez na escola a vida inteira. Mas, se você fizer, usar a aula de uma maneira mais ativa, fazendo uma anotação correta, como a que eu vou botar aqui no card, que pode ser Cornell, pode ser mapas mentais, se preocupar em fazer perguntas, mesmo que seja só anotar a pergunta para depois perguntar para o professor ou para depois pesquisar na internet, mas manter a mente focada e curiosa com aquele assunto, ajuda você a não ter sono na aula, a aprender melhor e a, inclusive, achar aquele assunto mais interessante. Porque não tem jeito, se você não se engaja, se você vai naquela postura de vai ser chato. Você está sinalizando para o seu cérebro, através da sua postura corporal, que você está numa coisa chata. E aí o seu cérebro vai acreditar em você. E já vai automaticamente classificar aquele momento como um momento chato, que seria melhor estar dormindo. Então essa foi a 5ª dificuldade. Se você está gostando até agora, já tem bastante dica aqui, dá aquele joinha, viu? Não esquece não, que joinha é importante para a gente levar mais aprendizagem para mais pessoas. Agora vamos à 6ª razão pela qual você pode estar sentindo sono toda hora que vai estudar, ou pelo menos em alguns dos momentos que você vai estudar, que é a falta de intervalos. Né? As pessoas, elas sabem que se distraem com facilidade, principalmente hoje em dia que tem muitas coisas chamando lá fora, né? Muita notificação de celular, muitas redes sociais diferentes e tal. Então, quando elas sentam para estudar, que elas conseguem ter essa disciplina de sentar para estudar, elas parecem que não querem sair dali com medo, né, de perder esse momento de disciplina, de concentração. Mas, na verdade, isso tem limite, né? E o limite é bem pequeno. Normalmente, as pessoas usam o Pomodoro, uma técnica bem conhecida, que você estuda ou trabalha. Na verdade, o Pomodoro é uma técnica de
produtividade, não é uma técnica de estudo. Você trabalha ou estuda 25 minutos e descansa 5. Agora, existe uma outra técnica que usa os intervalos de uma maneira muito mais estratégica, com uma pesquisa, baseada numa pesquisa muito interessante, que é a técnica da aprendizagem espaçada. Tem vídeo aqui em cima para essa técnica também, se você quiser entender como ela funciona e como você pode aplicar no seu dia a dia. Mas usa também os intervalos, tem que fazer intervalo, tá? E o que eu faço nesses intervalos? De preferência, nada que vá mexer, exigir muito do seu cérebro. Não adianta você fazer um intervalo de português e estudar matemática. Não vai ser uma boa ideia. Você tem que realmente deixar o seu cérebro descansar. O que você vai fazer? Você pode levantar, ir ao banheiro, lembrar de se hidratar, que a hidratação dá sono, dá cansaço. Se movimentar, porque você fica muito tempo parado, principalmente sentado, é muito ruim para o corpo. E também o sangue começa a circular mais lentamente. E aí o que acontece? Começa a faltar oxigênio. Então você pode fazer várias respirações profundas, se mexer, fazer um alongamento, beber um bocado de água, né? E assim você tem um monte de coisa. Se for só 5 minutos de intervalo, isso aí já pegou os 5 minutos. Dá para fazer também pequenas meditações. Tem um monte de coisas que você pode fazer para descansar o cérebro, para que você renove as energias e possa começar de novo. Né? Tentar estudar 2, 3, 4 horas seguidas sem fazer intervalo é a mesma coisa que ir para academia e tentar fazer 500 repetições de algum exercício sem intervalo. Você acaba com cãibra, você acaba com uma lesão muscular. No caso do cérebro, se você fizer isso muito seguidamente, por exemplo, a pessoa resolve estudar para o Enem ou para o concurso, alguma coisa assim, e ela fica estudando feito louca, né? Ela se dá um jeito lá de estudar feito louca durante 3, 4, 5 horas por dia, sem muito intervalo, ela vai acabar tendo um burnout, que é uma síndrome de exaustão mental. Então, se você insistir, você também vai ter uma lesão, digamos assim, na sua capacidade de raciocinar. O burnout, gente, não é brincadeira. Você não consegue fazer nada. Você começa a pensar, começa a doer. Tá? Então, não queira ter essa experiência. E, finalmente, nós temos o último, que eu falei que era bem importante, que é você ter algum tipo de problema de saúde. Então, se você investigou todas essas coisas, você está dormindo direitinho, você bebe bastante água, você come a intervalos regulares, está sempre bem alimentado, você tem interesse nas matérias que você estuda, você não tem grandes dificuldades de aprendizagem, mas ainda assim você sente muito sono. Já dormiu lá as suas 9 horas que seja e continua sentindo sono. Aí pode ter problemas de saúde. Tem uma infinidade de problemas de saúde cujo sintoma pode ser, um dos sintomas, né, pode ser o sono. Vou citar alguns comuns aqui. Anemia, muito comum de dar sono, né? Porque o ferro, ele carrega o oxigênio para o nosso cérebro. Então, se você não tem ferro suficiente, que é o que falta na anemia, você está com baixa oxigenação, tá? Então você vai sentir sono. É bem comum uma pessoa com anemia sentir um cansaço muito grande, ter muita dificuldade de fazer as coisas e tal. Alguma infecção que está meio incubada, que não está muito clara, não chega a dar uma febre alta, mas deixa o teu organismo com pouca energia e pode te dar sono também. Problemas cardíacos dão cansaço, dão sono. E um que é muito comum e muito mal diagnosticado, subdiagnosticado, é a depressão. Tem depressões em que a pessoa perde o sono, que ela tem insônia, e também vai destruir com a sua capacidade de pensar no dia seguinte. A própria depressão em si, ela já torna o seu raciocínio muito mais lento. Tá? Isso vários estudos mostram. A pessoa tem dificuldade de raciocinar, ela tem uma alteração de como ela raciocina, né? Os raciocínios dela se desviam de alguma maneira, por isso que a pessoa começa a achar que a vida não vale a pena, que a vida não tem sentido e tal. E ela pode dar muito sono, justamente porque o sono é uma das formas de se defender das questões que eventualmente causaram essa depressão, que nem sempre é só químico, tá? Normalmente você tem ali alguma predisposição genética, talvez alguma carência química, mas geralmente tem um detonador, que é uma situação de estresse, alguma coisa que você está vivendo que não é legal por muito tempo, alguma coisa desse tipo, e esse detonador gera a depressão.
Agora, eu não estou falando nada disso aqui como especialista, tá? E eu não vou receitar o remédio. Apesar de eu ter colocado essa pílulazinha de brincadeira aqui, eu não sou maluca e eu não sou médica. Portanto, se você desconfia que você possa ter algum problema de saúde, o único remédio para você que eu vou recomendar é você procurar um médico e tentar descobrir o que está acontecendo, tá? Eu descobri que eu tive burnout indo ao médico, porque eu sentia sono demais. E além de sono, dores no corpo, né? Porque o burnout, ele em geral vem com uma dor generalizada no corpo. Então eu dormia, aí tentava assistir uma aula, em 10 minutos eu estava doendo da cabeça aos pés, tá? E aí eu fui no médico. Mas você não precisa chegar a esse ponto, tá? Se você desconfia que o seu sono não é uma dificuldade de aprendizagem, não é porque você está dormindo de menos, não é porque você está se alimentando mal, nada disso que eu falei até agora, procure o seu médico e veja se você tem alguma questão física ou psicológica que pode estar gerando esse sono excessivo. Então esses são os principais motivos que podem levar você a sentir sono na hora de ler, na hora de estudar, na hora de fazer um trabalho, tá? Então tem uma série de motivos aí para você investigar e tentar implantar novas maneiras de abordar aquela questão, né? Por exemplo, fazer uma mudança no ambiente para que ele fique menos sonolento, por exemplo, tentar resolver uma dificuldade de aprendizagem e tal. E muitas dessas soluções aqui envolvem o quê? Envolve você criar novos hábitos de estudo. Por exemplo, eu tenho meu método de estudo é muito ruim, por isso que eu sinto sono. Porque eu vejo que eu estudo e não funciona. Mas não adianta você ver aqui no canal vários vídeos sobre vários métodos de estudo, achar todos muito interessantes e não aplicar, não tornar a aplicação desses métodos um hábito. Então você tem que pegar um método, aprender como usa e depois se habituar a usar sempre esse método, porque ele é mais eficiente. Mas no início, quase sempre a pessoa acha que é mais trabalhoso. Só que vai ser mais produtivo, você vai aprender melhor e você vai ganhar tempo lá na frente, certo? Para você criar esses hábitos também tem estratégia, também tem ciência, também tem técnica. E eu preparei um aulão sobre isso. E esse aulão vai estar o link aqui na descrição para você assistir e descobrir 3 maneiras de criar hábitos e que vão servir para 3 situações diferentes, né? Porque nem todo tipo de hábito você aborda com a mesma técnica. É a mesma coisa que tentar martelar um parafuso. Não é um martelo a ferramenta adequada para o parafuso. Para cada situação você tem uma técnica diferente. Então vai lá no aulão que está bem completo. 3 técnicas diferentes para 3 situações diferentes. Uma delas vai ajudar você a melhorar essa questão do sono nos estudos aí por meio de um novo hábito, certo? Estou esperando você lá. Se você quiser, tem mais vídeo aqui no canal sobre várias técnicas de estudo para você escolher uma e aplicar, viu? E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, deixa a notificação ativada. Quando você se inscreve e dá o seu joinha, ou até mesmo o seu dislike, se você não gostou dessas estratégias, você está mostrando para o YouTube que esse vídeo ele é de algum interesse. E aí a gente consegue espalhar mais aprendizagem para as pessoas, que é o nosso objetivo aqui, certo? Então, me ajuda aí nessa missão, que eu continuo ajudando você na sua missão de aprender de forma cada vez mais produtiva e mais prazerosa também.